Você já sentiu que algo na sua vida está parado, como se uma sombra invisível bloqueasse seus caminhos e destruísse tudo o que você constrói? Parece que cada esforço seu se dissolve no vazio, e você acorda cansado, ansioso, como se os pensamentos não fossem seus, como se outra pessoa estivesse controlando sua alma. Já reparou que basta compartilhar uma boa notícia, e tudo começa a desmoronar? Os vizinhos cochicham, os olhares se tornam cortantes, e há algo sombrio e ameaçador pairando no ar? Se essas palavras tocam o teu coração, isso não é coincidência. Você caiu numa armadilha de forças espirituais invisíveis, que se disfarçam de gentileza e proximidade, mas que, na verdade, carregam inveja, feitiçaria e línguas maldosas, tentando te destruir por dentro. Mas no meio dessa escuridão há uma luz, há uma força capaz de romper essas correntes e devolver a você a paz e a liberdade. Essa força está contida em um antigo salmo, que não é apenas uma oração, mas uma verdadeira armadura espiritual e uma espada, dada por Deus para proteger a alma ferida e enfrentar os inimigos invisíveis. Esse salmo não são palavras vazias, mas um grito da alma, cheio de dor e esperança, a voz de alguém que, cercado por inimigos, não se rendeu e encontrou salvação. Você não está sozinho nessa batalha. Os inimigos escondidos nas sombras, que sussurram às suas costas, prontos para destruir sua energia e sua fé, eles são reais, e são cruéis. Mas esse salmo é a sua força secreta, uma arma capaz de calar as bocas mentirosas, queimar os planos de feitiçaria e parar os fluxos destrutivos da inveja e do mal. Ele soa como um grito de guerra, como um clamor ao Deus dos exércitos, que não permanece em silêncio, mas arde com o fogo da ira justa, entrando em batalha por aqueles que ama. Você sente que está cercado por inimigos que não descansam, que se escondem por trás de sorrisos e máscaras, tecem intrigas e esperam o momento em que você enfraquecer? Você não precisa suportar a insônia, a ansiedade e a confusão que eles trazem à sua vida. Essa escuridão não precisa ser o seu destino. Se agora você sente como se estivesse afundando num mar sem fim de angústia e traições, como se uma escuridão densa te envolvesse e não te deixasse sair, saiba, você não está condenado a permanecer nesse cativeiro. Mesmo quando parece que as paredes se fecharam e o ar some dos pulmões, há um caminho que leva à liberdade. Imagine uma espada antiga, coberta de ferrugem, que ficou esquecida no fundo da terra por toda uma vida, mas no momento em que você estende a mão e a segura, ela se acende com uma chama brilhante e corta todos os laços que aprisionam a sua alma. Essa espada são palavras que Davi ouviu, palavras que atravessaram os séculos e estão prontas para se tornar sua proteção. Nelas está escondida uma força capaz de quebrar as correntes da inveja, afugentar os inimigos invisíveis e trazer a luz de volta para você. Você não precisa aceitar esse fardo pesado, hoje começa a luta pela sua verdadeira libertação. Não importa quantas vezes te traíram, quantas vezes estiveste só, encurralado em cantos escuros onde a noite cai mais rápido que o alívio. Não importa quantas feridas recebeste de palavras, olhares ou intenções ocultas, como se uma força invisível quisesse te apagar do caminho. Tudo isso é real, tudo isso pesa. Mas escuta com atenção, tu ainda estás de pé. Isso significa que tu não foste vencido. Porque existe algo que ultrapassa qualquer dor, qualquer mentira, qualquer opressão espiritual. Existe uma força que não desaparece, não recua e não se cala. Ela é justa. Ela vive. Ela age. E essa força é Deus. A mão do Altíssimo já se estende até ti, não para te consolar, mas para te levantar, quebrar as correntes e mudar o rumo da tua história. Diante de ti está uma missão. Não é um ritual simbólico, é uma batalha espiritual. Por 3 noites seguidas, mesmo cansado ou em dúvida, pronuncie em voz alta o Salmo 59. Não como uma leitura, mas como um ataque. Como uma guerra, onde cada palavra é uma lâmina afiada que atravessa o véu invisível das trevas e rompe a trama do mal. E se entrares nessa batalha, verás as mudanças. Aqueles que te feriam começarão a desaparecer do teu caminho. Portas antes trancadas se abrirão. Começarás a ter sonhos com direção clara. Sentirás a presença de Deus, não como conceito, mas como força viva.
Talvez carregues dentro de ti as marcas de palavras venenosas, implacáveis, que tentaram destruir teu valor e tua paz. Palavras que deixaram cicatrizes profundas. Mas agora tu dizes, e sim, fui ferido. Mas não é o meu fim. É o meu novo começo. Porque nenhuma palavra tem poder se tu proclamas, e Deus é a minha rocha. Ele me deu um propósito que ninguém pode destruir. O inimigo ri nas sombras, achando que te derrubou. Ele confia no teu silêncio, na tua fé exausta. Mas Deus, ele fala mais alto. Sua voz abala tudo o que foi construído com inveja e engano. Seu fogo te protege. E quando ele declara, tu és meu, nada pode revogar isso. Não é por acaso que estás lendo estas palavras. Foste escolhido, não para cair, mas para atravessar o fogo e sair transformado. As maiores vitórias não acontecem diante dos homens, mas no secreto, na oração, nas lágrimas, nas lutas silenciosas da alma. E ali, tu já estás vencendo. Começa o dia não com notícias ou redes, mas com uma declaração que ecoa como um golpe de escudo, que Deus é a minha fortaleza. Ele é a minha justiça. Que essas palavras sejam tua armadura invisível, contra a qual nenhuma maldição tem força. Mas lembra-te, que para seres livre, é preciso deixar ir. Deixa quem te feriu. Liberta o ódio. O perdão não é fraqueza, é vitória. É dizer, não serei escravo da dor. Entrego esta guerra nas mãos de Deus. E assim, tu te libertas. Chegaste ao ponto de virada. E agora tens uma escolha, continuar prisioneiro ou dar o passo rumo à vida. Diz no íntimo, que eu saio desse ciclo de dor. Eu escolho a luz. Eu escolho a força. Isso não é apenas uma frase, é a chave para uma nova realidade. Tu não estás mais só. Estás sob a proteção dos céus. Que teu dia comece com louvor e tua noite termine em paz. E saiba, que bem onde estás agora, começa teu novo capítulo, uma história de libertação, de poder e da fidelidade eterna de Deus. Às vezes, na vida, não são as tempestades externas que derrubam as paredes, mas as palavras ditas pelas costas. Não é o trovão no céu que aperta o coração, mas os olhares frios lançados como que por acaso. Não são os golpes visíveis que fazem o corpo doer, mas o veneno escondido em sorrisos, desejos e conselhos alheios. Pessoas que você nunca convidou para o seu coração podem entrar na sua vida por uma palavra e deixar atrás de si destruição, inquietação, uma sensação de que toda a luz dentro de você foi queimada. Esses golpes não deixam hematomas, mas é difícil se levantar depois deles. E isso não é invenção, não é misticismo, é uma realidade dolorosa, que enfrentam aqueles que vivem de coração aberto, que tentam ser bondosos, que não desejam o mal a ninguém, mas se tornam alvo. Porque essas pessoas assustam. São invejadas. Querem calá-las, detê-las, curvá-las, para que não brilhem tanto. Quando uma língua maldosa entra numa casa, os relacionamentos se quebram, surgem doenças, o dinheiro escorre pelos dedos como se houvesse um buraco no lar, e as noites se tornam ansiosas, sem sono, sem paz. E tudo isso porque a palavra não é apenas som. É a onda. É a ação. É a energia. E quando carrega veneno, ela fere os campos invisíveis da vida, destruindo o que é sutil, mas essencial. Mas o mais terrível não é que alguém diga algo ruim. O mais terrível é quando a pessoa se cala, não se defende, não traça um limite, achando que tudo vai passar sozinho. Não vai. Se você não limpa sua casa, ela se enche de poeira. Se não protege seu coração, medos alheios se instalam nele. Se não afasta o mal, ele se sente à vontade. Por isso, cada pessoa, especialmente nestes tempos, deve saber como interromper a destruição. Como, com palavras, intenção e ação, fechar o caminho daquilo que puxa para baixo. Não fugir, mas se levantar e dizer: e minha vida é minha fortaleza. Meu lar é meu mundo. Meu espaço está sob minha proteção. E você pode fazer isso. Agora. Com suas próprias mãos.
com sua força. Com sua fé, não há que se exibe, nem há dos livros, mas a verdadeira, profunda, interior. Lembre-se, a proteção começa não com um amuleto, mas com consciência. Não com um objeto, mas com sua decisão de não ser mais alvo. Levante-se de manhã, quando a casa ainda está mergulhada no silêncio. Pegue uma bacia, sem pressa, com respeito pelo que você está prestes a fazer. Coloque um pouco de água, nem fervente, nem gelada, mas tranquila, como a própria vida. Adicione 2 colheres de sal, não porque seja mágica, mas porque desde os tempos antigos o sal carrega o poder da purificação, da verdade, da firmeza, da inviolabilidade. Misture com as mãos, de forma suave, com a intenção de não apenas dissolver cristais, mas de despertar na água a memória da proteção. Você não está apenas preparando um líquido, está criando uma barreira entre você e tudo que te destruiu por tanto tempo. Vá até a porta de entrada. Sinta que ela é o ponto por onde entra o destino. Por ali não chegam apenas cartas e visitas, mas também olhares, intenções, energias, às vezes inveja. Comece a lavar a porta com essa água, de cima para baixo, sem pressa, como se a cada gesto estivesse varrendo o mal, lavando rastros de negatividade, rompendo laços invisíveis que possam ter se apegado. E pronuncie palavras que sejam seu cadeado, seu escudo, sua chave, com sal eu lavo, e o mal eu afasto, a porta eu limpo, e a bênção eu abro. Como a água é pura, assim seja minha vida, como o sal é forte, que assim seja minha defesa. Essas palavras não devem ser apenas sons, você coloca nelas sua força, sua decisão, seu direito de viver livre, com o campo limpo, com o caminho aberto, sem sombras alheias no seu destino. Diga como se sua voz mudasse a realidade, porque muda. A realidade escuta quando há intenção verdadeira no que se diz. E depois, leia o Salmo 59. Não sussurrando, nem por obrigação. Leia como guerreiro, como defensor da sua casa, da sua história, do seu território. Leia com poder, mesmo que sua voz trema por dentro. Que trema. O que importa é que você leia com a decisão de que nenhuma palavra maldita mais cruzará a sua porta, nenhum olhar invejoso penetrará seu campo, nenhum mal encontrará brecha para se enraizar. Que este salmo se torne como uma espada diante da sua entrada. Que suas ações sejam como uma armadura. Que sua fé seja como fogo, queimando tudo que é escuro. Ninguém tem o direito de destruir sua vida com palavras. Ninguém. E você não tem o direito de permitir que isso continue. Você pode pôr um fim. Agora. Com este ato. Com estas palavras. Com esta escolha. O que está oculto aos olhos não deixa de ser real. No reino invisível, a batalha já está em curso. Sempre que você se levanta para orar com fé, os alicerces estremecem nessa luta. Lá, nas trevas, as correntes se rompem, rachaduras soam nas muralhas erguidas contra você. Mas por fora, silêncio. Porque as mudanças espirituais nem sempre vêm acompanhadas de sinais visíveis. São como o amanhecer, primeiro o frio da noite, e depois, num instante, a luz. A verdadeira oração não é um sussurro de desespero. É uma voz decidida, um raio de luz lançado nas sombras mais densas. É um desafio que o inferno não pode ignorar. Uma palavra dita com fé torna-se uma espada. Mas quando as palavras se repetem com perseverança, dia após dia, não é mais uma espada, é uma tempestade capaz de derrubar qualquer fortaleza. 21 dias de constância, e o invisível começa a rachar. A batalha espiritual não é fácil nem rápida. É um caminho em 3 etapas. A primeira, destruição. A luta acontece não fora, mas dentro de você, o cansaço, o peso, os medos interiores vêm à tona. Isso não é derrota, é trazer o profundo à luz. Tudo o que estava escondido precisa ser reconhecido. A segunda, revelação. Aquilo que estava oculto sob máscaras torna-se evidente. Os rostos dos inimigos se mostram. Mentiras, inveja, traição, tudo vem à superfície. É doloroso,
mas necessário para enxergar quem está ao seu lado e quem apenas observa sua queda. A terceira, restauração. Vem a paz, como um suspiro após um longo mergulho. Os caminhos se abrem novamente. O espírito se fortalece. Você já não é o mesmo que no começo. A vitória não está só no exterior, mas na transformação interior. Mas saiba, murmurar a oração para si mesmo não basta. A voz é o que ativa o poder. O céu foi criado pela voz. A voz não é apenas som. É selo de autoridade. Por isso, que sua oração seja dita em voz alta, com intenção e firmeza interior. Assim, o céu ouvirá, e o inimigo recuará. Quando as forças faltam, não há motivo para silenciar. Deus não exige sua energia, Ele espera sua entrega. Ele quer ouvir seu sim, mesmo que saia trêmulo dos lábios. Não importa o quão fraco soe, importa que seja sincero. Não compartilhe essa batalha com quem não entende seu peso. A indiferença deles é uma brecha. O ceticismo deles, uma fresta por onde a escuridão entra. Guarde sua oração como um fogo no altar, uma santidade entre você e Deus. Feche os olhos. Coloque a mão no peito. E diga com fé, em voz alta e firme, todo ataque espiritual contra minha vida perde seu poder agora. O Senhor é meu escudo e fortaleza. Não estou sob ataque, estou protegido. Não sou prisioneiro, sou livre. Não estou quebrado, estou fortalecido. Se nesse momento você sentir uma onda, não é acaso. Não é emoção. É o movimento do Espírito. E se veio, a batalha já está próxima. A vitória não é para os perfeitos, mas para os que não desistem. Que o inimigo sussurre dúvidas, lance medos, espalhe ansiedade, mas se você se apega à oração, mantém sua mente firme. E a mente que guarda a verdade é inexpugnável.